ainda 2021 sobre as orientações das atividades escolares durante a fase emergencial de combate à pandemia, né, feita pelo PCNP Tanner, a ser realizada por ele. Também teremos uma interação aí com a PCNP Alessandra Roncone, que vai pegar a participação do pessoal pelo chat, e falaremos sobre ensino híbrido com a Nelif, e teremos uma interação também com a Alessandra Roncone, e depois teremos o nosso encerramento. Então, são os assuntos da pauta do ATPC de hoje. Willy, me perdoa interromper. Eu vou falar do ensino híbrido e comigo estará a professora Elisângela Bissoli, da Escola Manuel Cabral. Exato, muito bem. Muito obrigado, Nelif. Tínhamos esquecido de colocar aí. Os objetivos do ATPC de hoje, que espera-se que, ao final dessa nossa reunião, nós, participantes, possamos ter ampliado os conhecimentos a respeito dos seguintes itens. Comunicado 104, do Gabinete DER Pindamonhangaba, de 2021, orientações sobre as atividades escolares durante a fase emergencial de combate à pandemia. E também conhecimento sobre o ensino híbrido, ok? Tá ok, então. Antes de começar, gostaria de deixar um convite aí a todos os professores e professoras, em especial aos professores de Educação Física, ok? O Núcleo Pedagógico de Ensino convida a todos vocês para essa importante ação. Agora, dia 6 de abril, é o Dia Mundial da Atividade Física. E esse tema é atividade física. Um pouco vale muito. É importante que todos vocês sejam convidados a participar e a motivar alunos, professores e familiares à prática de atividade física, tá? Lembrando bem que atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é tudo aquilo que você faz no dia a dia, como varrer uma casa, passear com um cachorro, cuidar do quintal, sendo ativo, tá ok? Então, incentivem as pessoas a ter maiores atividades físicas e evitar o sedentarismo, principalmente agora, nesse momento de pandemia e para enfrentarmos junto contra a Covid-19, ok? Então, vamos lá. Então, passo a palavra agora para o professor Tanner, que vai falar sobre o comunicado 104. Ok, William. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, professores, professoras da área de linguagem. Eu sou o professor Tanner, PCNP de Língua Inglesa, e eu vou estar falando para vocês um pouquinho do comunicado do Gabinete DER Pindamonhangaba, o número dele é o 104. Ele data do dia 13/3. Então, nós pegamos alguns assuntos que são mais... na verdade, são dois assuntos que são mais interessantes, que interessam mais para nós, professores. Orientações sobre as atividades escolares durante a fase emergencial de combate à pandemia. Então, o primeiro assunto, gente, ele trata da busca ativa, tá? Então, eu selecionei essa parte aí. A busca ativa e o contato com as famílias é de responsabilidade de todos os profissionais da educação. Então, a gente quer lembrar a todos os professores que não é só responsabilidade para o pessoal do administrativo, para o pessoal da secretaria. Nós também somos responsáveis pela busca ativa. Né? Então, você que tem a sua turma, aquele aluno que não dá sinal, não realiza as atividades, você deve fazer a busca ativa, deve ir atrás desse aluno. Como? Utilizando o chip que foi disponibilizado para os professores. Então, é muito importante que a gente use o chip para a busca ativa. Tá? Ele já foi disponibilizado justamente para isso. E o outro assunto é a alterações de datas do calendário escolar, das atividades, devido à antecipação do recesso escolar. Então, a gente teve aí o recesso escolar, foi adiantado, e algumas datas que estavam previstas para o recesso, elas também foram mudadas, tá certo? Elas foram adiantadas, né? Postergadas devido ao recesso. Primeiro, avaliações sequenciais digitais de atividades e sistema mapa-classe. Os períodos das avaliações foram alterados da seguinte forma. Então, a avaliação diagnóstica de entrada, ela foi estendida até 16 de abril. A primeira sequência digital de atividades, ela vai até dia 23 de abril. A primeira AP, ela foi alterada de 12 a 30 de abril. E a segunda sequência digital,
ela foi alterada para dia 26 de abril a dia 14 de maio. O MMR, o período de elaboração dele ele foi para do dia 5 de abril a dia 30 de abril. Os planos de melhoria das diretorias de ensino, ele foi para o dia 5 de abril a 7 de maio. E a segunda reunião de trabalho do MMR, ela foi alterada para dia 31 de abril. As eleições do Grêmio Estudantil. A live que iria acontecer, ela vai acontecer agora no dia 12 de março. Ela foi transferida do dia 12 de março para o dia 9 de abril. Então, era 12 de março, foi para o dia 9 de abril. A live para articuladores e estudantes gremistas, ela também foi alterada do dia 9 de abril para o dia 16 de abril. A organização do período eleitoral, ela vai iniciar dia 30 de março e vai encerrar dia 13 de abril. O período do primeiro pleito, da apuração e da posse, ela foi alterada para a data do dia 13 de abril a 7 de maio. O segundo período, né, onde tiver necessidade, onde for ter, ele foi alterado do dia 7 de maio a dia 21 de maio. O cadastro na sede da nova equipe de coordenação do Grêmio, ata da Assembleia, ata da eleição, ata da posse, projeto de ações da equipe eleita, foi alterado para o período do dia 26 de abril a dia 28 de maio. E, por fim, as eletivas, o registro das eletivas na sede, ela teve um prazo estendido até dia 16/4, tá? Então, essas são as informações principais deste comunicado, ok? Muito obrigado, boa TPC a todos e passo a palavra. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. A gente sempre fica com saudade. Satisfação, tá, gente? Está trazendo essa colaboração com vocês hoje, falando um pouquinho de ensino híbrido. Então, quais são os objetivos assim, específicos dessa pauta do ensino híbrido? Primeiro, a gente gostaria de iniciar um contato com a proposta de ensino híbrido, apresentar os modelos diferentes de ensino híbrido e sugerir estratégia para que o professor consiga fazer uso do ensino híbrido. O ensino híbrido, ele tem a vantagem porque ele desenvolve também a autonomia do aluno, ele o torna o aluno ativo na sua participação e na construção do seu conhecimento. E nós teremos a participação hoje também da professora Elis, da Escola Manuel Cabral, de Biologia, que já fez a aplicação de um dos modelos que nós estaremos aqui apresentando. Então, eu gostaria de iniciar com vocês um bate-papo. Para isso, eu preciso que vocês, sem medo de ser feliz e sem preocupação de errar, colocassem para mim no chat o que é ensino híbrido para vocês. Eu vou dar uns minutinhos, o PPT ele vai ser modificado. Ele tem um delayzinho. Como é que faz? Escreve no chat, professor. O que é ensino híbrido para você? Tá. Deixa eu ver. Deixa eu achar o aqui. É compartilhar? Não, não é. No chat você tem aí um balãozinho. E aí no balãozinho você clica, aí você pode escrever. Encontrou? Gente, estou achando vocês bem animados. Vamos lá. Que susto, achei que não ia sair nada. Estou vendo aqui a professora Maria Odila. Ela já colocou aqui. Ensino híbrido é o que estamos fazendo desde que começou a pandemia. Obrigada pela participação.
O professor Eduardo colocou, é um ensino que tem o uso das novas tecnologias, mais os recursos tradicionais. Isso. Professora Mistura. Suza colocou assim. Mistura. Ih, tá rapidinho aqui. Gente, vocês são maravilhosos, sabia? Entre. Isso. A Susan colocou, para mim, ensino híbrido é o ato de trabalhar em casa e na escola. O professor Benedito, também quero ler a contribuição dele, é recurso tecnológico na educação. Tradicionais. É. Marcos Vinícius, ensino híbrido é união tecnológica. Importante lembrar que híbrido não é só tecnologia. Professor Alexandre colocou, ensino híbrido para mim é uma tendência futura. Isso já foi inaugurado pelas faculdades à distância. É uma ferramenta a mais para o trabalho. Professora Patrícia, ensino híbrido é o que mescla momentos, atividades presenciais e atividade à distância. Professor Glauber, uso da tecnologia a favor da educação. A Jaqueline, momentos que envolve atividades presenciais e à distância. Professora Juliana Nogueira, abordagem pedagógica que envolve momento. É que eu estou lendo no computador do lado, gente, ele sobe sozinho. Tem vida própria. Que envolve momento de atividades presenciais e atividades à distância. Vamos ver, tem mais mensagem aqui. Professora Márcia, para mim é uma mistura da tradicional com a tecnologia. Professor Paulo Rodolfo, ensino híbrido é a integração, combinação dos conteúdos trabalhados em sala de aula e também no remoto. Gente, estou amando a participação de vocês. Riquíssimas. Professora Grazie, espero não falar seu nome errado. Graziellen, é uma abordagem que envolve o presencial e o remoto. Débora Luiza, ensino híbrido envolve as atividades presenciais e online, um complementando o outro. Edna, professora Edna, ensino híbrido é a junção das atividades presenciais e remota. Professora Nilceia, ensino híbrido, práticas presenciais e remota usando ferramentas digitais. Professora Maria da Glória, ensino híbrido, quando se mescla presencial e remoto. Daniela, é o ensino tradicional vinculado com os recursos tecnológicos ou outros. Evelyn, ensino híbrido é o mesclar do tradicional com a tecnologia, novos conhecimentos e novas possibilidades. Eu acho que é a Ana, né? Ensino híbrido é trabalhar em sala de aula e trabalhar à distância com o uso da tecnologia. Professora Juliana, integração da tecnologia à educação e ensino à distância. Vamos lá. Professora Marília, é uma mistura entre o ensino tradicional e as novas tecnologias à distância. Professor Kramer, ensino híbrido é o ensino no qual se faz uso de momentos presenciais e à distância. Professor Marcos Vinícius, tecnologia digital. Porque a tecnologia está presente em vários momentos da vida. Professora Cleia, ensino híbrido é uma novidade com tecnologia e novos conhecimentos. Professor Antônio, antes uma necessidade do nosso tempo, um recurso extraordinário para a relação dialógica entre professor e aluno. Professora Kênia, deve ser a filha da Glorinha, um beijo para sua mãe. Ensino híbrido é o momento de atividade presencial e remoto, sempre em favor dos alunos e da educação. Bom, tem mais aqui? Karen Suelen, professora de arte, colocou modernização de novos métodos de ensino, aprendizagem envolvendo tecnologias e novas ferramentas. Rosineia, mistura de tecnologias, trabalho presencial
e remoto, trabalho em que mistura várias situações, leituras e jogos. Gente, agradeço muito a colaboração de vocês. A Escola Dirce Leopoldina colocou assim: são as novas maneiras de repassar os conhecimentos aos alunos através das novas tecnologias, principalmente com o uso da tecnologia. Professora Andréia, ensino híbrido, que envolve atividades presenciais e à distância. E o professor Kramer, ele colocou novamente aqui: é importante lembrar que as videoaulas do Centro de Mídia e os plantões de dúvidas virtuais devem convergir com o ensino presencial. Professora Sandra, é uma mistura entre o presencial e a proposta do ensino online. Professora Jurema, junção de presencial e remoto. Professor Rodrigo colocou: tanto para manter as aulas exclusivamente online, se a pandemia exigir, quanto para iniciar uma retomada de atividades presencial, se for gradual e com rodízio. Pode ser, né, professor, que isso venha acontecer. A professora Adriana colocou: é a forma de ensinar e personalizar a aprendizagem e a promoção da aprendizagem dos alunos. O Alan colocou: a aprendizagem de ambos os lados. Gente, vou encerrar por aqui a colaboração de vocês. É tudo isso que vocês falaram em ensino híbrido. Tudo mesmo. Pode passar, por favor. Mas a gente precisa fechar um conceito do que é o ensino híbrido. Porque nós temos, assim, a palavra híbrido, né, que significa a mistura, mas o ensino híbrido, ele é um modelo formal de educação. Esse modelo formal de educação, ele se dá de dois modos. Um modo, que é onde o aluno estuda online, e quando o aluno estuda online, geralmente, ele estuda sozinho. Ele utiliza-se do potencial da tecnologia, ele se utiliza do potencial da internet, e é onde ele tem momento offline, que é onde ele está em grupo, né, junto com o professor. Então, no momento online, o aluno, ele precisa desenvolver algumas habilidades, até maior socioemocional. Por quê? Ele precisa ter um controle sobre o tempo de estudo dele, ele precisa ter uma organização. Então, isso desenvolve no aluno a autonomia, né? Ele vai se tornando autônomo na aprendizagem dele. Então, na parte online, o aluno, ele tem que controlar o tempo, o modo, o ritmo dele de estudo. Então, por exemplo, o aluno, ele pode estudar na escola, ele pode estudar em casa, ele pode estar no laboratório de informática, na biblioteca, no pátio, fazendo pesquisas, mas ele tem que ter essa organização interna dele, saber a responsabilidade dele com o estudo. Então, o que importa na parte online é o aluno ter o controle sobre o seu estudo, sobre a sua parte responsável, sobre tomar decisões que vão favorecer a sua autonomia. Então, o que é principal aqui? É valorizar a relação do aluno com a construção do conhecimento dele por meio das ferramentas. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como é o aprendizado offline. Já na parte offline, ela deve ser realizada na escola. Porque na escola, o aluno, ele vai ter o contato com os outros alunos e o contato com o professor. Então, ele tem momentos diferentes, momento estudando em grupos de alunos, momento estudando com a turma toda, e tem um momento dele só com o professor. O ponto forte do momento offline são as relações humanas. Então, é como se dá a interação professor-aluno e entre alunos. Bom, a gente tem aí, então, o online e o offline. O que a gente pode fazer, né, de melhor com a junção desses dois mundos, né, desses dois modos? Então, a gente tem que utilizar da melhor maneira que esses dois modos, online e offline, se conectem, se complementem, proporcionando diferentes formas de ensinar e diferentes formas de aprender.
um conceito. Então, eu tenho um conceito que eu quero desenvolver com o meu aluno, eu tenho uma habilidade que eu vou utilizar, e eu tenho que utilizar desses dois meios da melhor forma. Então, posso me utilizar do momento online e posso me utilizar do momento offline. Então, como professor, eu tenho que buscar o melhor desses dois mundos. Agora, eu gostaria que vocês colocassem para mim um joinha lá no chat, se você se identificou até agora com o que a gente conversou. Se você já trabalhou assim, você coloca um joinha para mim no chat, por favor. Beleza, gente. Olha, tô vendo que todo mundo aí em algum momento se identificou. Muito boa essa interação de vocês. Então, seja ela como vocês colocaram aqui, né? O ensino híbrido acontecendo escola e casa, ou seja, tecnologia e a tecnologia no online e o modo tradicional. Obrigado, tem ok, tem sim, tá valendo. Pode passar o próximo PPT, por favor. Com tudo isso que vocês afirmaram até agora, então a gente está conversando dentro de uma linha que a gente está dizendo as mesmas coisas. Eu queria fazer com vocês algumas considerações. Algumas considerações diante desse um ano que nós estamos vivendo de pandemia. Nesse um ano de pandemia, nós fomos passando por mudanças. Então, eu queria conversar com vocês o seguinte. Primeiro, hoje nós estamos no ensino remoto. Professor em casa, aluno em casa. E como é importante nesse momento remoto sermos acolhedores, né? Ter uma escola acolhedora. Por quê? Porque é difícil para todo mundo. Eu ouvi uma frase que fala assim que estamos todos na mesma tempestade, porém cada um em um barco. Eu acho que isso faz muito sentido na educação. Eu posso ter um barco a motor, que vai ter uma velocidade, uma potência. O outro vai ter um barco a vela, o outro vai ter uma jangada, o outro vai ter um bote, e o outro, coitadinho, ele vai ter um pedaço de isopor para segurar. Então, pensando nisso, nós precisamos que os gestores sejam acolhedores com os professores e os professores acolher os alunos e familiares. Porque não é fácil, mas é possível. Então, eu queria falar para vocês também que existe uma linha bem tênue entre o ensino remoto, o ensino híbrido e o ensino híbrido fazendo uso de metodologias ativas. Ensino remoto é o que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão em casa e o aluno também em casa, né? Vocês ensinando remotamente e o aluno aprendendo remotamente. Então, nós estamos falando de um ensino remoto em relação a espaço, né? Físico mesmo. Mas nós temos também o ensino híbrido, que pode ser, e nós já vivemos isso, né? Num período final do ano passado e agora no início desse ano, que é o aluno, uma pequena porcentagem do aluno presencial e a outra porcentagem do aluno em casa, dentro do que é permitido. Então, o ensino híbrido pensando no presencial e online. E nós temos também o ensino híbrido, que é o ensino que faz uso das metodologias ativas. Hoje nós estamos falando um pouquinho de cada um deles, porque todos eles estão fazendo parte do nosso mundo hoje. Bom,
Também nesse um ano é importante considerar que vocês, educadores, Deus do céu. vocês passaram a repensar as suas próprias práticas de ensino-aprendizagem. Eu, como PCNP, acompanhando algumas escolas, eu tinha professor que ele não sabia utilizar o WhatsApp, ele não utilizava nem para digitar, era mais áudio, e ele aprendeu a encaminhar por meio do WhatsApp a tarefa do aluno, a fazer podcast. Então, a gente percebe que vocês tiveram que repensaram as suas próprias práticas. E essas práticas que a gente foi meio ali no empurrão, são as práticas que melhor atingem os alunos do século XXI. São os nossos alunos. Bom, com isso tudo, a gente pode perceber que o protagonismo do professor, ele foi colocado em evidência. Ele foi colocado em evidência e também tivemos aqui na nossa diretoria a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Isso foi muito legal. Nós conhecemos esse trabalho por meio de 2 webinários que tivemos aqui. Os 2 webinários foi uma replicabilidade maior, mas a gente conhece o trabalho também que foi feito e que não chegou ao nosso conhecimento. A gente sabe, como PCNP, que acompanharam as outras escolas, no nosso momento de troca, os supervisores, que também passam para a gente o que eles acompanham nas escolas de vocês. Aprender a diversificar ferramentas de acordo com o recurso disponível, tanto do aluno quanto do professor. E não é só ter o recurso, é saber utilizar o recurso. Eu posso ter condições de usar o Classroom e não saber utilizar o Classroom. Então, assim, cada um foi adequando e foi se aperfeiçoando durante o processo, tanto o professor quanto o aluno. Tinha aluno que nunca tinha tido contato com a internet para estudo. O contato dele com a internet era redes sociais. E agora não, ele utiliza o celular para estudo. Só um minutinho, gente. Beleza. Agora, o que eu gostaria, assim, de frisar com vocês é que nós não podemos considerar esse momento que a gente está de aula remota como uma modalidade de ensino. Não é. Modalidade de ensino é EAD. Nós não estamos com o trabalho EAD. Nós estamos como uma aula remota que foi colocada como uma solução muito rápida, que era o que era possível ser feita por todas as escolas, para a gente socorrer emergencialmente ali e começar a trabalhar. Quando começamos, nós não sabíamos que tempo isso ia levar. Né? A gente começou achando que seria 20 dias, 1 mês, 2 meses, e a gente já completou 1 ano. Então, o que aconteceu nesse percorrer desse 1 ano? O que era algo emergencial, tem algum microfone aberto, por gentileza, gente, observem, por favor. O que era algo emergencial ganhou uma consistência, se tornou por um período mais longo. E por se tornado um período longo, também precisa se tornar algo com uma melhor elaboração. A aprendizagem tem que ser melhor. Para a aprendizagem ter menos impacto, o ensino tem que ser melhor elaborado. Então, a gente percebeu que não durou pouco, a gente não sabe quanto tempo vai durar, por isso é importante essa estrutura de um ensino mais consolidado. Agora também eu vou querer a colaboração de vocês, eu vou pedir para que vocês escrevam para mim no chat qual o recurso que vocês mais utilizam e por quê. Vou dar uns minutinhos para vocês escreverem para mim. Para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. O professor Alan colocou assim. Eu gosto de usar... O Alan fugiu aqui, volta aqui, Alan. Eu gosto de usar bastante imagem pelo WhatsApp, pelo Teams, roteiro de estudo no estado e na prefeitura.
sempre colocando uma imagem em desenho, a foto dele. Assim, o aluno se sente mais próximo do professor, ainda mais no prisional. Isso é verdade, né? É gostoso. Eu aqui vou vendo a carinha de vocês, vou lendo o nome de vocês, você se sente mais próximo mesmo. Verdade, Alain? A Lúcia colocou, Lúcia Cursino, que ela utiliza o WhatsApp. A professora Flávia colocou que utiliza Classroom, CMSP, porém, ela fica à disposição dos alunos por meio do WhatsApp, pois é a ferramenta mais democrática e acessível para a realidade dos alunos. Também para realizar acolhimento, busca ativa e orientações mais específicas. A professora Gabriela colocou o WhatsApp pela facilidade de contato com os alunos. A professora Maísa também utiliza o WhatsApp, porque é o que os alunos mais têm. O professor Glauber colocou o WhatsApp e o blog da escola. O professor Eduardo colocou YouTube e Google. A Susan usa Classroom, WhatsApp, imagem, vídeos e YouTube. O professor Eduardo Vieira, que eu não posso deixar de falar que foi meu professor, lá no ensino fundamental, no Rodrigo Romero, ele usa o WhatsApp, pois o aluno é surdo e precisa se comunicar visualmente. Muito importante pensar nisso, né, gente? Nessa adaptação, né? Na diferença que eu tenho de aluno, tanto de recurso, quanto o aluno em si, né? A especificidade dele na aprendizagem. A professora Carla usa o WhatsApp e o Centro de Mídia. O Whindersson usa Google, Classroom e o WhatsApp. A professora Dilceia, o WhatsApp. O professor Marcos. Um pouquinho aqui. Marcos Vinícius, Classroom, WhatsApp e Mobzen. O Alain, ele volta com uma outra contribuição. Não, ele já falou, já li o dele. A Odila, que é de artes, colocou que o Google Classroom fica organizado. O WhatsApp, ela manda mensagem. Centro de Mídias e o Meet. E é verdade esse bilhete, porque eu acompanho muita coisa, muito trabalho dessa professora. A Fernanda, ela usa o WhatsApp para compartilhar as leituras e outros. E ela está na sala de leitura. O Dilson, ele utiliza o Teams, pois ele acha muito importante o aluno ver o professor. É legal, né, Dilson, esse momento que o aluno visualiza, que você fala, ele tem a oportunidade de perguntar. A Susan também usa o Centro de Mídia. A Sebastiana utiliza o WhatsApp. A Jaqueline, o Google Classroom é a ferramenta fundamental. PPT, e agora que ela aprendeu a usar o Kahoot, virou parceiro dela. Não falo, gente, que a gente está se reinventando, que a cada dia a gente está aprendendo mais, tudo tem um ponto positivo. A Maísa, ela manda vídeo pelo WhatsApp e pelo Classroom. Eu utilizo o Classroom. A Elisângela, ela utiliza o canal do Centro de Mídia para as aulas que não cobra os dados móveis. O Marcos, o WhatsApp tem funcionado para alunos com mais facilidades e também ele acha que na devolutiva facilita. O Paulo Henrique gosta de utilizar o WhatsApp e o Meet, colocando imagem para chamar a atenção dos alunos. A Vanessa utiliza o WhatsApp, Meet, Classroom para os alunos, a interação é melhor e ajuda muito com os alunos de baixa renda. Perfeito, gente. Aonde a gente atinge, né? O que eu falei. Qual é o barco que esse aluno está? A Renata, ela utiliza muitos recursos de imagem pelo WhatsApp, ela faz chamada de vídeo nos aplicativos, que ela acha que dá mais retorno como o próprio WhatsApp. A Graziela, o WhatsApp Centro de Mídia. A Rosani, saudade de você, um beijo, amiga. Ela utiliza WhatsApp, imagem, YouTube e Centro de Mídia. A Marília, Google Classroom e WhatsApp. Débora, WhatsApp, Classroom, Centro de Mídia, fica mais disponível pelo WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp, né, muitas vezes o aluno tem a oportunidade de ali tirar uma dúvida, né, pontual. A Marina utiliza
WhatsApps, e-mail, envio de roteiro de estudo, organiza tudo no Word, envia em PDF. Muitos alunos nunca haviam enviado um e-mail e tiveram esse primeiro contato precisando enviar as atividades para correção. Por isso que eu falo, gente, que a pandemia, ela reinventou a educação, tanto para o aluno quanto para o professor. Eu vejo aqui em casa do filho, ele não sabia ligar o computador, ele não sabia, com 8 anos. Hoje ele faz Jamboard, ele liga, ele encontra a agenda. Isso a gente vê que foi para o professor e para o aluno esse ganho, né? Para a gente também, no núcleo, a gente aprendeu muita coisa. Então, todas as pessoas envolvidas com a educação, eu acho que aprendeu. O Marco não substitui de forma nenhuma, mas eu acho que serviu para a gente aprender uma nova maneira de trabalhar. O Marcos Vinícius, Classroom, WhatsApp, Centro de Mídia, já li isso aqui. A Rosineia, WhatsApp, YouTube, vídeo diversos, grava vídeo, grava áudio para o aluno, tenta ficar mais próximo possível deles e também se comunica no privado do WhatsApp. O Adilson, YouTube, WhatsApp é mais prático e fácil. O ano passado usei Classroom, foi ótimo. A Rebeca usa o WhatsApp, é mais prático, e o Centro de Mídia. O Dilson, ele está tentando usar a ferramenta do Centro de Mídia, que se assemelha com o Teams. Porém, ele não está conseguindo compartilhar documento. Professor, nós temos o Luiz Felipe, que é o nosso PCNP de tecnologia. Qualquer dificuldade, entre em contato com ele. Ele faz uma chamada no particular e te auxilia, tá? Estamos à disposição. A Mônica utiliza o WhatsApp, o Centro de Mídia. WhatsApp, a professora Adriana Cândido, Classroom, WhatsApp, Centro de Mídia, YouTube. Cleia utiliza Classroom, WhatsApp. E também um coraçãozinho para mim aqui, eu senti que ela gosta de mim. A Benedito, desculpa, professor, Benedito Silva, Classroom, WhatsApp, vídeo, imagem, link. O Antônio Luiz, WhatsApp, pela facilidade de acesso ao aluno, até por além de tempo da aula. Isso mesmo, professor, a gente acaba se doando mais, né? A Márcia utiliza o WhatsApp porque é o recurso mais acessível para os alunos. Classroom, Adriana Cândido pede, e às vezes, a Edna, WhatsApp. O que a gente vai percebendo aqui, gente? Que nós estamos utilizando... Vou fazer um controle na hora, tá? Nós estamos utilizando mais ou menos os mesmos recursos, né? Pode passar o PPT, por favor? A Maria Cristina utiliza o WhatsApp Blog, o Jackson o WhatsApp, a Andréia o WhatsApp Google Meet, YouTube, Andréia Tomás o WhatsApp, pois é o que o aluno tem, o Centro de Mídia, a Delma o WhatsApp, o Eduardo, o Canva e o CUT, esse eu não conheço. O Antes são mais aplicativos que também dá para enviar atividades. A Regina Beatriz, ela está implementando agora na escola o Classroom para o ensino médio, mas com o EJA, ela continua com o WhatsApp. Então, vocês estão percebendo, eu percebi aqui fazendo a leitura, na escola Heloína estão utilizando o chat do Centro de Mídia, o WhatsApp, além das aulas ao vivo com os professores. Gente, quem puder utilizar a aula ao vivo, eu acho tudo de bom. É um momento ali que o aluno está pessoalmente, né, com o professor. O que a gente percebe? Que nós estamos fazendo uso dos mesmos recursos, né? Bom, diante do fato aí que a tecnologia, a pandemia, né, ela deixou para a gente como herança a tecnologia, isso a gente não vai escapar. Eu queria conversar com vocês o que foi daquele primeiro momento lá que a gente teve de sufoco, que a gente não sabia por onde começar, e a gente começou. O que se estruturou até hoje, aqui são alguns itens que nós estamos colocando, lembrando, talvez vocês lembrem de mais algum, que fortalece, que estrutura o nosso trabalho. Então, são recursos que nós temos pedagógicos e tecnológicos disponíveis ao ensino remoto híbrido. Nós temos o canal de TV, onde as aulas do Centro de Mídia são passadas. Nós temos o Centro de Mídia. Estão sendo feita a distribuição de chip. Nós temos o Classroom, distribuição de tablet, que a nossa diretoria conseguiu com a parceria.
Nós temos a plataforma AVA EFAP, que serve tanto para formação, né, como disponibilização de pautas. Nós temos as nossas ATPCs, Escola, EFAP, IDE. Nós temos como material de apoio, isso eu acho muito importante. Você saber por onde você tem que começar. Então, nós temos as habilidades essenciais, nós temos o currículo paulista e nós temos a BNCC. Então, eu sei o que eu preciso trabalhar. Nós temos também o Aprender Sempre em Língua Portuguesa e Matemática. Nós temos o Currículo em Ação. Nós temos a Secretaria Digital. Nós temos a plataforma Foco Aprendizagem e a plataforma CAED. Então, temos aí, ó, um vasto apoio, né, gente? Não é tudo. Não, precisamos de mais? Precisamos. Então, assim, ó, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, que vocês foram apontando para mim, de recursos que vocês utilizam, eu não vou conseguir trazer para vocês aqui uma formação completa do que é o ensino híbrido. A intenção aqui é despertar uma curiosidade, uma vontade de conhecer. E nós temos, nesse momento, aberto uma inscrição para curso de ensino híbrido na EFAP. Então, quem sabe vocês conhecendo aqui um pouquinho como isso acontece, vocês têm o interesse de fazer a inscrição e depois de colocar isso em prática, tá? Então, nós temos... Porque assim, porque é claro, né, que a tecnologia, ela vai permanecer como uma herança na educação. A gente não vai conseguir voltar a ser aquele professor que eu era o ano passado, que eu era até 20 de março. Eu vou, de alguma forma, mesmo quando todos os meus alunos estiver presencial, ter o meu grupinho de WhatsApp ali que eu vou mandar a comanda, o e-mail. Então, eu vou ter essa tecnologia permeando o meu trabalho. Vai ser muito difícil, porque agora o próprio aluno vai falar, mas professora, professor, você não pode mandar isso pelo WhatsApp, você não pode mandar isso por e-mail, você não pode colocar isso no Facebook. Daqui a pouquinho eu já respondo sua pergunta, professora, só um minutinho, tá? Pode colocar no chat a pergunta, por favor? Pode colocar no chat, tá, professora? Pode colocar, eu já vou responder agora. Deve estar dentro do momento a pergunta, então, por favor, pode colocar. Desculpa, é o professor Paulo Rodolfo. Professor Paulo, pode colocar. A professora Leda colocou aqui que está utilizando todas as ferramentas que funcionam, e ainda material impresso. O material impresso ele nunca vai ser descartado, né, gente, enquanto a gente estiver nesse momento, porque a gente sabe que tem aluno que realmente precisa do material impresso. Se é obrigatório o uso do centro de mídia, professor, não pode ser obrigatório se não tiver acesso ao centro de mídia. Não tem como eu obrigar, por exemplo, um aluno a fazer uso de algo que ele não tem como. O centro de mídias, hoje o centro de mídias, ele consegue de alguma maneira caracterizar a presença do aluno, né? Então, ali fica caracterizada a presença do aluno no final da participação dele. Dar aula por meio de lá, se isso é obrigatório? É essa a pergunta? Eu acho que o uso obrigatório é muito pesado para a gente colocar, porque a gente está num percurso de amadurecimento, mas é uma sugestão de trabalho que se vocês fizerem, né? O centro de mídia, ele está estruturado para facilitar a vida do professor. Então, o Classroom ali dentro, tudo, ele vai facilitar a sua vida. A palavra obrigatória eu acho muito pesada, porque eu vou te obrigar a trabalhar dentro do centro de mídia. Mas, professor, você não tem internet nesse dia. Como que eu vou computar uma falta para você? Como que eu vou colocar para você que você é obrigado a isso? Não é obrigado, mas se você tiver condições, ele te ajuda muito.
Ele está dizendo aqui, o Estado pede para que use o centro de mídia, pois ele... Fugiu a pergunta, vou voltar. Pois nele há um maior controle de acesso que facilita... Isso mesmo. Então, é isso que eu estou dizendo. Ele vem estruturado de uma maneira que ele vai facilitar o seu trabalho. Então, precisa experimentar, sabe? Eu acho que sentir como que você consegue fazer uma aula, se você vai se sentir bem. O professor Benedito colocou, a nossa escola utiliza material impresso, só para aqueles que necessitam mesmo. Eles utilizam todas as plataformas. O Klamer, ele quer complementar uma resposta. O uso do centro de mídia permite um momento de interação síncrona com os alunos. Então, tá vendo? Não é que seja obrigatório, mas é uma ferramenta que vai dar mais qualidade para a sua aula. Então, se você tiver dificuldade também em como fazer, eu coloco aqui o núcleo pedagógico na pessoa do nosso PCNP Luiz, para que possa ajudar vocês, tá? A Leda colocou assim, ó, a questão, nós sempre aprendendo, pois somos... Volta aqui. Cadê a Leda? Leda sumiu. Leda aqui. Nós sempre aprendendo, pois são muitas informações ao mesmo tempo. Então, às vezes, a burocracia nos distancia do objetivo, o aluno. Por isso que não pode ser obrigatório, professora. Não pode distanciar o professor do aluno mais do que já está. Ao contrário, temos que utilizar os recursos para aproximar. O que eu acho que a gente não pode ter, enquanto formador, é rejeição. É como o filho da gente que você fala assim, olha, eu gostaria que você comesse brócolis. E ele, antes dele comer, ele fala, eu não gosto. Então, é experimentar. Porque a dificuldade, o precisar aprender, faz parte do nosso cotidiano. Enquanto professor, a gente vai aprender a vida inteira. Então, assim, agora, a negação, sabe, de não querer nem aprender, é isso que eu acho que não pode. Mas, experimentar, perceber quais são os recursos que isso oferece e o quanto deixa a sua vida mais fácil, mais próximo do aluno e favorece a aprendizagem do aluno, eu acho importante. Bom, então eu vou dar continuidade aqui nos modelos que nós temos de ensino híbrido, tá? Nós temos 2 modelos. O ensino híbrido, ele tem um modelo sustentado e um modelo disruptivo. O modelo sustentado é o que mais é utilizado na nossa realidade brasileira. Por quê? Porque ele é mais próximo do nosso ensino tradicional que nós temos. Então, hoje, nós não vamos falar dos modelos disruptivos, porque nós não vamos colocá-los em prática, né? Mas a gente vai falar do modelo sustentado, tá? Que tem muito da característica do ensino tradicional. Aqui eu recebi uma mensagem que é bem interessante, que está escrito assim, ó, priorizar o centro de mídia por ter dados patrocinado e estar nos documentando. É verdade. É bem interessante isso, né, gente? É o nosso caminho oficial, né? É nossa ferramenta oficial. Bom, então, dentro do modelo sustentado, nós temos a sala de aula invertida, o laboratório rotacional e a rotação por estações. Ok? Então, dentro do modelo híbrido, hoje nós vamos falar do modelo sustentado, que tem esses 3 tipos. Falando aqui do nosso trabalho, olhando para o nosso trabalho, nós temos o desenvolvimento desse modelo sustentado. Faça o PPT para mim, por favor. Dentro do quê? Dentro do desenvolvimento de habilidades e competências, que já são postas, que nós já conhecemos. Nós temos o uso de metodologia e nós temos a possibilidade das metodologias ativas, que são trabalhar com rotação por estação, com a sala de aula invertida e com o laboratório rotacional. Tudo isso utilizando do quê? Do que nós temos no currículo paulista. Então, nós temos já um currículo pronto de 6º ao 9º ano, uma curriculação no 1º
ano ali do ensino médio, né? Então, nós já sabemos o que devemos trabalhar, né? Temos a indicação das habilidades essenciais. Agora, o que a gente vai tentar fazer? Pensar em trabalhar isso com o ensino híbrido com metodologias ativas. Pode passar, por gentileza. Qual que é a diferença, gente, entre ensino híbrido, utilizando tecnologia e utilizando o offline, né? E o ensino híbrido de metodologias ativas. O ensino híbrido de metodologias ativas, ele tem o objetivo de personalização. É você poder perceber como que esse aluno aprende, porque cada pessoa aprende de uma maneira. E como ele possibilita diversas formas do aluno ter contato com o conceito, você, enquanto professor, você deixa de ser o detentor ali do saber, você passa a ser o mediador. As suas observações, você vai registrando o saber dos alunos, as possibilidades, as fragilidades. Então, você vai criando um relatório para você personalizar esse ensino. É uma personalização individual? Até pode ser, você olhar e falar assim, a Nélif, ela é uma aluna, quando ela assiste um vídeo, ela aprende melhor por vídeo. Mas aí, na minha turma, não é só a Nélif que aprende por vídeo. É a Nélif, é a Alessandra, é a Joana, é a Tânia, a Maria. Eu já monto ali um grupo que eu vou personalizar quando eu quiser trabalhar um conceito para o vídeo. Então, a diferença, gente, é essa questão de personalização. Então, falando um pouquinho da rotação por estação. Hoje nós teremos aqui a professora Elis fazendo uma participação. E a professora Elis, ela fez um trabalho da rotação por estação, tá? Eu estou no laboratório racional, não estou no primeiro ainda, gente. Desculpa, rotação por estação, isso mesmo, me perdoe. A minha folha que está fora de ordem aqui. A professora Elis, ela vai apresentar isso para a gente hoje. Ela fez um curso e depois ela quis colocar em prática. Eu assisti essa aula, então eu convidei para que ela mostrasse para vocês. O modelo de rotação por estação, ele tem uma ideia muito semelhante ao que se trabalhava antigamente, né? Ou ainda se trabalha, eu não sei, porque eu não tenho esse conhecimento de educação infantil, mas que eram os cantinhos pedagógicos. Colocavam um aluno para um cantinho com brinquedo, um cantinho com musiquinha, um cantinho com instrumento musical, outro cantinho com fantoche. Eles dividiam os espaços. Só que, nesse ensino híbrido, eu vou montar quantas estações eu achar necessária para eu desenvolver meu conceito. Então, eu monto 4 ou 5 estações. Numa estação, é obrigatório que eu tenha acesso à internet, que o aluno esteja ligado à internet. Então, um acesso ele tem que estar ligado a uma ferramenta digital. No outro pode ser texto, no outro pode ser música, no outro pode ser um debate, uma roda de conversa. Porém, todos estão tratando de um objetivo comum. O que é importante? Que eu tenha um tempo determinado para essa estação. Então, eu tenho uma aula de 50 minutos, vou falar redondo, tá? Eu tenho uma aula de 50 minutos. Eu vou determinar 40 minutos para a aula prática. Então, eu vou colocar 4 estações. Em cada estação, o aluno vai ficar 10 minutos. Então, preste bem atenção numa coisa. Se eu tenho um vídeo, uma estação, o aluno vai assistir um vídeo, esse vídeo ele não pode ultrapassar 10 minutos. Porque ao mesmo tempo que o aluno vai assistir o vídeo, o outro vai escrever sobre... Ele vai fazer um texto, o outro vai fazer uma leitura, o outro vai fazer uma roda de conversa. Então, eu tenho que montar de maneira que eles comecem e terminem, começo, meio e fim, em cada estação. Então, elas não podem ser dependentes uma da outra. Quando eu saio da estação que eu estou e vou para outra, após aqueles 10 minutos, eu tenho que ter finalizado o meu entendimento naquela estação. Cumprido aquela estação, passo para outra, fico mais 10 minutos. E assim todos os alunos têm que passar por todas as estações.
Então, o professor, ele pode formular quantas estações ele quiser. Mas o que é importante? Que as estações, ela tenham o tempo suficiente para que o aluno realize aquela atividade proposta e alcance o objetivo daquela estação. O objetivo daquela estação é assistir um vídeo? Eu tenho que assistir um vídeo. Escrever um texto? Eu tenho que escrever o texto. Então, rotação por estação, hoje vocês terão aí, daqui a pouquinho, com a Elisângela, uma experiência, tá? Um outro modo que nós temos é o laboratório rotacional. O laboratório rotacional, ele consiste em dividir os alunos em apenas 2 espaços. Um espaço, o aluno tem que estar com uma ferramenta digital. Então, vamos supor que eu estou na escola, agora voltamos, temos números poucos de aluno, eu estou dando aula de educação física, eu tenho disponível o laboratório da escola e eu tenho a quadra. Então, eu pego uma parte dos meus alunos, respeitando todos os protocolos, eu coloco na sala de informática para pesquisar sobre aquele conceito. E eu estou com outro grupo de alunos na quadra. Percebem a autonomia do aluno? Ele vai ficar sozinho na sala de laboratório, mas ele tem uma comanda para cumprir naqueles 10 ou 15 minutos que eu deixei, enquanto eu estou com outro grupo na quadra, que ele também vai cumprir. O que um vai estar vendo na quadra está ligado com o que o outro está vendo na sala de informática. Vão se complementar as informações. Então, o tempo também tem que ser fixo. A permanência do aluno que vai ficar na quadra tem que ser igual à permanência do aluno que vai estar no laboratório. Independente. E depois o professor pode deixar um momento para que estejam todos para fechar esse conceito. Então, o importante é ser realizado em 2 espaços, um espaço junto com a tecnologia, que pode ser celular do aluno. Hoje a gente pode colocar o aluno com o celular em uma sala de aula que a escola tenha vazia, na outra sala o aluno comigo, com o professor. Então, é questão do professor ele preparar essa aula, né? Vamos conversar um pouquinho do último modelo que nós temos, que é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela propõe 3 momentos. O primeiro momento, o aluno ele vai estar sozinho, que é o momento que ele vai estar utilizando a ferramenta digital. Então, o professor ele vai dar um conceito para o aluno pesquisar, para ele buscar informação sobre aquilo. Então, vamos pensar agora no ensino remoto que a gente está, mas depois eu vou pensar no híbrido, quando o aluno estiver um pouco remoto e um pouco na escola. O aluno vai, pesquisa, e depois ele vai estar presente com o professor. Quando ele estiver presente com o professor, é o segundo momento. Nesse segundo momento, eles vão construir o conhecimento junto. O aluno vai trazer o conceito dele, todos os alunos. É uma aula bem dialogada, né, onde o aluno precisa ser ouvido. E o professor vem com o que ele tem de conhecimento para fechar. Mas ainda assim, a gente pode proporcionar um terceiro momento. Vamos pensar que eu estou falando de artes plásticas com os meus alunos e peço para eles fazerem uma pesquisa. Depois eles vêm para a aula, eu complemento. Mas eu posso dar para eles a oportunidade de ir até um museu para eles verem uma exposição. Esse é o terceiro momento. O terceiro momento, quando ele é possível, ele é muito importante, porque é o momento que o aluno ele vai consolidar aquela aprendizagem. Né? Ele vai perceber o quanto de ligação tem o momento dele sozinho com as ferramentas digitais, a contribuição dos colegas e do professor, e depois ele verificar isso, como isso se dá na realidade. Pode passar, por favor? Agora eu vou pedir para vocês escreverem para mim de forma bem sucinta o que é preciso desenvolver, Professor, você acha que é possível desenvolver o ensino híbrido nesse período remoto? Aqui, ensino híbrido que eu estou conversando com vocês é esse de usar metodologias ativas. Passa alguma ideia na cabeça de vocês de desenvolver esse trabalho? Comentem comigo, por favor. Enquanto isso, eu vou dando uma lida aqui no chat, tá bom? Professora Leda,
Eu li aqui seu recadinho, aprendizagem sempre, rejeição nunca. Eu não digo rejeição, rejeição de rejeitar, mas assim, a rejeição do receio mesmo do contato com o novo. Olha, uma coisa que o professor faz é se dedicar. Então, assim, eu estou aqui para dizer o quanto é louvável o trabalho que vocês fizeram nesse 1 ano, viu? Só para dar os parabéns, tá? O professor Marcos, a questão da presença do aluno, quando ele faz a aula no centro de mídia, ao final da aula dele, ele tem uma atividade para postar, isso que gera a presença dele. Então, é muito importante observar se isso está acontecendo, porque isso diminui muito a questão da busca ativa, né? Você, de alguma maneira, você percebe a participação do aluno. A professora Sara coloca aqui. Gente, espera aí que o meu computador, ele demora um pouquinho para rodar, mas eu acho. Vamos lá. A professora Sara coloca, nossa, o meu computador está doidinho. Minha escola, por exemplo, por ser rural, a maior parte dos alunos não tem acesso à internet, por isso a importância de não ser obrigatório. Não é, professora, obrigatório. Quando o aluno não tem acesso ao centro de mídia, não é obrigatório. Você vai dar a presença para ele e vai fazer a sua intervenção por meio do roteiro. O roteiro, que é enviado para os alunos, é muito importante, porque a gente sabe, como eu comecei a minha fala falando lá, né, nos barquinhos, né? O aluno que está lá grudado no isopor é o aluno que não tem acesso nem à TV, nem ao centro de mídia. Na casa dele, às vezes, tem um aparelho celular que a mãe vai trocando, um dia um filho assiste, outro dia outro filho assiste. Então, não é obrigatório, tá? Eu acho que pode ser usado com os alunos que têm o recurso. A gente tem que sempre ver o levantamento do que o meu aluno tem e o que eu posso estar utilizando com ele. Bom, vamos. Agora eu vou fechando aqui com vocês, em cima dessa resposta que vocês estão colocando aqui no chat. Nelly, bom, tudo bem? Quem está falando? Oi. Dá uma informação, por gentileza, mais a título de curiosidade mesmo, né? Pois não. E as tarefas do centro de mídias? Os alunos que não têm internet, aí como que vai ser? Só de curiosidade mesmo. Professor, eu não posso explicar para você com certeza, porque eu não tenho esse acesso. Eu tenho acesso pela leitura. Quando o aluno ele assiste a aula pelo centro de mídia, ao final tem algo que ele tem que fazer, responder a respeito da aula e ele envia. E isso gera a presença dele. E esse relatório o professor tem acesso. Não para nota, mas para certificar que o aluno está participando como presença. Você tem acesso, enquanto professor, a gestão escolar tem acesso à sua participação no centro de mídia. Ela consegue verificar qual aula você assistiu, quanto tempo você ficou online e você consegue do aluno. Mas é para você saber se o aluno está participando. Nelly, Oi. posso só trazer uma informação? Pode sim, por favor. Já foi solicitado à equipe que desenvolve o CMSP que eles, mais para frente, disponibilizem uma versão para ser impressa das mesmas atividades que constam no CMSP. Então, possivelmente, daqui a um tempo, tenha essa possibilidade, né? Para entregar impresso para o aluno fazer. Tá joia? Muito obrigada. Olha, eu vou ler uma contribuição aqui do professor Rodrigo. Tanto para manter as aulas exclusivamente online, se a pandemia exigir, quanto para iniciar uma retomada da atividade presencial de forma gradual e com rodízio. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Sim, tem professor que acha interessante, sim, é possível, mas não é tão eficaz quanto o professor em sala de aula. Eu concordo, professora Cláudia. Na sala de aula, a gente consegue desenvolver um ensino híbrido muito melhor.
Sim, sala de aula invertida com Google Classroom e Google Meet. Perfeito. Sim, porque mesmo ensino remoto, o aluno pode ter diversos trabalhos com o uso da tecnologia ou não. O trabalho híbrido é justamente isso, trabalhar o mesmo assunto de diversas formas. Gente, eu quero agradecer para vocês, a participação de vocês foram ótimos. Parabenizar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e desejar que a gente consiga ter um trabalho cada vez mais consistente. Coloco aqui o núcleo pedagógico à disposição para apoiar o trabalho de vocês. Eu passo a palavra agora para a professora Elisângela, que vai apresentar para vocês uma experiência no ensino híbrido. Oi, gente, bom dia. Eu sou Elisângela, da Escola Manuel Cabral, e eu vou socializar com vocês uma experiência que eu fiz em 2017. Eu estava participando de um curso de formação sobre ensino híbrido, e ao longo do curso eu resolvi aplicar o que estava sendo trabalhado para eu poder perceber. Bom, então como que funciona uma organização para uma aula dessa? Eu acredito que nesse momento que estamos todos remoto, 100% remoto, essa possibilidade não existe. A partir do momento que a gente retorne para a escola com uma porcentagem de alunos, já há a possibilidade de fazer. Quando eu penso numa aula de ensino híbrido por estações, a primeira coisa que eu preciso pensar é na organização dessa aula. Quantos alunos eu tenho e quantas estações eu vou fazer? Quais habilidades eu vou trabalhar em cada estação? Então, nesse slide, vocês conseguem ver que tem números na estação e cada estação está pedindo para o aluno desenvolver uma atividade diferente. Como a Nelly já colocou, as estações elas precisam ser independentes, porque eu preciso que o aluno tenha um início, um meio e um final numa determinada atividade para que eu consiga perceber se ele conseguiu ou não desenvolver a habilidade que eu gostaria, né? Durante esse trabalho de estações, os alunos passam por essas estações. É muito interessante esse trabalho quando a gente quer fazer resgate de habilidades essenciais, né? E aí nós conseguimos montar diversas estratégias para o desenvolvimento dessas habilidades. Pode passar. Bom, como experiência, para mim, o professor tem mais tempo de intervenção individual, então nós conseguimos ali dar um pouco mais de atenção para aqueles alunos que nós sabemos que são abaixo do básico. E o aluno que é básico ou já está chegando ali no adequado, ele já consegue trabalhar por si e ainda consegue auxiliar os colegas, né? Nessa questão do ensino acabar se tornando personalizado, né? O aluno vai se tornando mais consciente do seu papel na aprendizagem. É muito importante que no momento que a gente organize essa aula, que a gente também coloque para a escola toda, né, que esse momento vai acontecer. Então, na terça-feira eu vou fazer uma aula de ensino híbrido. Por quê? Porque vai acontecer um movimento. Se é uma escola onde eu vou utilizar o laboratório de informática, os alunos vão sair da sala de aula para irem até o laboratório e você, professor, não vai acompanhar. A gente está lá na sala com a maior parte da turma dividida em grupos. O que eu relatei com os alunos? Que para eles esse ensino híbrido foi estimulante, foi um momento de troca, porque eles trabalham em grupos, foi dinâmico, porque eles conseguem uma interação maior com os colegas. O aluno que tem mais facilidade conseguiu ajudar um colega com dificuldade, e isso acaba tornando o ensino muito mais prazeroso. Aqui vocês estão um exemplo, né? Essa é a sala de biologia lá da Escola Manuel Cabral. Então, esses meninos, eles estavam na terceira série do ensino médio,
uma estação, aí vocês podem falar, né? Mas professora, é uma escola integral, tem netbook, mas os nets, se não estivessem disponíveis, eu uso e já usei em outros momentos o laboratório de informática, a sala do Acessa. Quantas estações eu faço? Depende de quantas habilidades eu quero desenvolver e de quantos alunos eu tenho na sala. Então, esse é o momento de preparo que eu vou ter que pensar quais as habilidades que eu quero desenvolver, quantos alunos eu tenho, para determinar quantas estações. O ideal é que as estações não tenham muitos alunos, então, no máximo, 4 ou 5 alunos, para que existam várias estações e assim a possibilidade do aluno passar por todas elas e desenvolver habilidades diferentes. Aqui vocês observam que tem um número ali na mesa, né? O que eu faço uma aula antes desse momento? Eu aviso a sala, eu aviso os alunos, galera, a próxima aula vai ter uma aula assim, ensino híbrido, eu explico para eles a logística. Então, quando eles entram na sala, eu já deixo na porta da sala uma lista com os grupos divididos. Então, eu quero, no grupo A, vai ter 5 alunos com os nomes específicos, no B, tais alunos. Por quê? Porque eu já coloco ali misturados os alunos com níveis diferentes, para que eu não tenha sentado num grupo apenas alunos abaixo do básico ou alunos adequados, a não ser que o meu objetivo nessa aula seja o monitoramento dessas habilidades essenciais, como esses alunos estão, ok? Aqui, vocês observam que a gente ainda estava, né, em 2017, usando o caderno do aluno. Então, eles tinham um experimento, que não era um experimento para ir ao laboratório, não era uma prática, e sim era apenas uma análise desse experimento. E após a análise, eles tinham umas questões a serem respondidas. Essa era a 4ª estação desta aula. Na 5ª estação, com o recurso, né, do Google Drive, hoje pelo Forms, os alunos eles já estão muito mais familiarizados, eles tinham um texto e a partir desse texto umas questões a serem respondidas. E o Forms ele é interessante porque conforme o aluno vai respondendo, a gente vai ao mesmo tempo monitorando essas respostas, né? Mas vai virar uma bagunça a sala de aula? Os primeiros momentos ali, as primeiras vezes que eles fazem o ensino híbrido, gera uma bagunça na hora de trocar. Depois eles conseguem se organizar de tal forma que é muito interessante, né? Eles gostam porque as atividades são diferentes, porque eles podem colaborar. Muitas vezes um aluno que não fala e não se coloca muito durante a aula, nesse momento em grupo, ele faz uma participação maior. Eles percebem que não dá muito tempo para brincar, porque tem um tempo cronometrado para cada estação. Então, se brinca muito, você vai ficar sempre atrasado. Aí, só um registro, né, desses alunos trabalhando. Esse trabalho foi feito na aula de biologia, foi feito na aula em parceria com o professor de educação física, em parceria com a professora Adriana, que está aqui na reunião, em parceria nas eletivas. Foi feito também esse trabalho de ensino híbrido, usando a sala do Acessa, não necessariamente em todos os momentos usando os netbooks. Muito produtivo. Me coloco aqui à disposição de vocês, para caso vocês queiram, né, que eu possa ajudá-los com a minha experiência, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Muito obrigada a todos os PCNPs, a Nelif em especial pelo convite em poder socializar essa prática. E eu só queria fechar com um comentário
No dia que eu fui realizar a minha primeira aula de ensino híbrido, eu cheguei na minha diretora, a Fátima Fraga, e disse a ela: Fátima, eu vou realizar uma aula de ensino híbrido e eu gostaria que você estivesse presente para você ter um olhar de gestor. E foi muito legal, foi muito produtivo. Ela participou, fez todas várias anotações, e a partir dessas anotações, depois eu pude fazer uma reflexão melhor sobre esse trabalho. Muito obrigada, gratidão. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nós agora vamos fazer um momento de interação. Eu tenho uma questão aqui para você, Elisângela. A professora Maria da Glória Godoy pergunta: qual o número ideal de estações? Depende do conteúdo? Professora, essa análise é nossa, então está em nossas mãos. Vamos supor, eu sou biologia e eu vou trabalhar vírus, que é o que está agora no nosso momento, vírus. Então, vírus eu tenho que trabalhar o que é um vírus, as formas de infecção, eu vou usar o quê? Um texto, um vídeo, eu vou usar uma reportagem de jornal. Então, fica ao nosso critério essa maneira de trabalhar. Eu penso que as quantidades de estações estão mais ligadas à quantidade de alunos que eu vou ter. Se eu tiver 40 alunos numa sala de aula, eu não posso fazer 4 estações, vai formar um grupo muito grande. Eu posso repetir, eu posso ter 5, 10 grupos, 10 estações, sendo que eu tenho apenas 5 habilidades. Se é que me entende, eu posso fazer estações repetidas para que eu possa suprir a demanda na quantidade de alunos. Ok, Elis, nós temos aqui um comentário da Adriana Cândido, né, que ela falou que essa aula é organizada, que você sempre motiva os alunos, os professores. Nós temos muitas felicitações, parabéns pela iniciativa, pela aula, pela apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Podemos caminhar para o encerramento da reunião? Então, ok. Nós agradecemos, a equipe de linguagens agradece a participação de todos vocês nesse momento de formação. Desejamos a todos um bom feriado, um bom momento de descanso e nos colocamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito obrigada pela participação. Tenham todos um bom dia. O link de presença já está disponível para vocês.